Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai estar ouvindo esse devocional. Para você que está passando aqui pela primeira vez, esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. Eu sou a missionária Evailza Marques e é muito bom ter você aqui. Eu já quero te pedir uma coisa. Se você desejar, se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações e deixa o seu gostei, o seu like, comente, compartilha, porque com o seu like, a plataforma ele notifica esses vídeos para mais alguém, ele indica para mais alguém. E é muito bom ter companhia para ler e meditar a palavra de Deus. E nós estamos nesse banquete maravilhoso, lendo e meditando o Evangelho segundo escreveu João. E nós estamos já no capítulo de número 15. Se você não acompanhou desde o início, volta os vídeos. Nós temos nesse canal vários vídeos que são verdadeiras bênçãos para a nossa vida. E eu quero que você compartilhe comigo esse privilégio de estar aqui. Vamos orar? Vamos orar a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Se você puder pegar sua Bíblia, pode pegar, senão eu vou ler para você. Vamos lá, capítulo 15 do Evangelho de João. Aqui é a continuação das últimas instruções dos discípulos. Veja que no vídeo passado nós encerramos quando Jesus convida os discípulos para saírem do local onde estavam. E agora nós vamos continuar. Capítulo 15 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse:
não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me aborreceram, a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrito na sua lei, aborreceram-me sem causa. Versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Olha só o que é que a gente encontra aqui nesse capítulo 15, que é a nossa meditação no dia de hoje. Quando o primeiro versículo diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. A videira é uma planta fecunda. Um simples ramo da videira produz muitas uvas. No Antigo Testamento, estas frutas simbolizavam a fecundidade de Israel ao fazer a obra de Deus na terra. Olha só, na refeição da Páscoa, o fruto da videira simbolizava a bondade de Deus para com o seu povo. Cristo é a videira. Deus, ele é o lavrador que cuida dos ramos para torná-los frutíferos. E aí Jesus está dizendo assim, olha, eu sou a videira, vocês são a vara. São as varas, vocês têm que estar ligados a mim para que deixe fruto. Não é só estar na videira de qualquer maneira, tem que tomar cuidado, presta atenção. E aí ele vai ensinando, e ele ensina seus discípulos, é o final daquele ensinamento, ele está dando as últimas chamadas de atenção, prestem atenção, vocês são escolhidos, vocês não são servos, vocês são meus amigos. O amigo fala o que sabe para o amigo, porque confia no amigo. E vocês são meus amigos. Fiquem alerta. A única coisa, eu dei um novo mandamento a vocês, que vos ameis uns aos outros. Se amem, cuide. Quem ama, cuida. Protege. E isso é maravilhoso. Olha, aí Jesus diz assim, olha o versículo 15, desse capítulo 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Vocês são meus amigos, eu confiei em vocês. Eu disse a vocês tudo que o Pai me confiou. Então, não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Olha o privilégio que nós temos de sermos escolhidos por Deus, escolhidos por Jesus para servir ao Senhor. Isso é maravilhoso, isso é gratificante, isso é fortalecedor para nós. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Eles não me amaram. Eu vim para o mundo para fazer o bem e eles me aborreceram. Então, se preparem, vocês vão ser aborrecidos também. Mas olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, não. O Consolador virá a vós, vai ficar com vocês, vai orientar vocês, vai fazer vocês lembrarem do que eu ensinei. Isso é cuidado de Deus. Olha só, e aí ele continua esse capítulo de número 15, ele é muito interessante. Jesus, ele se refere
aos seus discípulos, diz: olha, vocês não são mais não são servos, vocês são meus amigos. E isso é interessante. Olha o versículo de número 16, nós já lemos aqui: não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi vocês. E aí tem o versículo 18, olha o que diz o versículo 18. Se o mundo vos aborrece, eles me aborreceram primeiro do que vocês. Então a igreja no mundo, desse versículo 18 ao versículo de número 27, as divisões são de 1 ao 11, os discípulos e Cristo. Do 12 ao 17, os discípulos e seus companheiros. Do 18 ao 27, os discípulos e o mundo. Olha que coisa linda para parar, para analisar esse capítulo 15. Primeiro, os 17 primeiros versículos foi os discípulos e Cristo. Era Cristo falando lá com eles. Depois do 12 ao 17, os discípulos e seus companheiros. Se amem uns aos outros. E do 18 ao 27, os discípulos e o mundo. Prestem atenção, porque se o mundo não me recebeu, eu vim do Pai, e eu já falei a vocês, eles não vão querer ouvir vocês, mas fiquem firmes. Eu estou mandando um para ficar com vocês, cuidando de vocês, orientando. Então, esse capítulo é um capítulo abençoador para a nossa vida. Olha só o que nós aprendemos deste trecho, que não devemos esperar melhor tratamento por parte do mundo do que Cristo recebeu. O mundo rejeitou a Cristo. Imagina se não vai rejeitar nós que pregamos a sua palavra. Então nós precisamos estar firmes, confiando no Senhor, nesse Deus que mandou seu Filho para vir a esse mundo para nos ensinar, para nos dar a salvação. Parece-nos estranho que haja tanto ódio para com aqueles que representam Cristo neste mundo. Como se explica? É ódio sem causa. Olha o versículo 26. Olha o versículo 26, o que é que diz? Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que precede do Pai, testificará de mim. Vai dizer a vocês que eu sou o Filho de Deus. Olha só. É por causa do nome de Cristo e pelo desconhecimento de Deus por parte do mundo que as perseguições chegam. Porque eles não querem aprender. Mas nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus. Nós estamos lendo e meditando o Evangelho de João e hoje a nossa leitura e a nossa meditação está no capítulo 15. Então, você pode voltar a ler esse capítulo e meditar. O versículo 26 é interessante, porque mais uma vez Jesus ofereceu, o versículo de número 26, quando vier o Consolador. Olha que coisa linda. Ele ofereceu segurança. Jesus, ele veio, ele ensinou seus discípulos, disse: eu vou, mas eu vou, vocês não vão ficar sozinhos até que eu venha. O Espírito Santo nos dá força para resistir ao ódio que não tem razão de ser. Mas nós somos discípulos de Jesus. Nós somos enxertados, nós somos as varas enxertadas na videira verdadeira. Jesus usou dois nomes para o Espírito Santo, Consolador e Espírito da Verdade. A palavra Consolador transmite o sentido de ajuda, encorajamento e força, que estão contidos na obra do Espírito. A expressão Espírito da Verdade indica o ensino, o esclarecimento e a lembrança da obra do Espírito. Ele ministra a mente e ao coração. Quantas vezes já aconteceu isso com você? Não sei se você já teve essa experiência de estar
Assim, de repente, você ouve uma voz dentro do seu coração e você, ou então seu coração aquece por algum momento e você diz, opa, o Espírito Santo está me dando um alerta. Tem alguma coisa aqui que eu preciso prestar atenção. Ele ministra à mente e ao coração dos cristãos. As duas atribuições, elas são muito importantes para o nosso crescimento e a nossa segurança aqui nesse mundo. Então, que o Espírito Santo de Deus continue conosco, continue nos abençoando, nos lembrando aquilo que nós devemos fazer e como devemos nos portar aqui nesse mundo. Vamos continuar amanhã, se o Senhor nos permitir, lendo e meditando esse lindo livro, Evangelho segundo escreveu João. Beijo no seu coração, Deus continue nos abençoando. Amém.